Oi, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui contar para vocês uma experiência espiritual muito forte que eu tive. A volta de Jesus é eminente e as pessoas estão cada vez mais dispersas, cada vez mais distraídas com o brilho do mundo. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Jesus está voltando e eu espero que esse vídeo seja um despertamento para muitas pessoas. Numa certa noite, eu me lembro que eu estava orando às 3 da madrugada e, ao terminar dessa oração, eu me deitei. Mas, quando a minha cabeça tocou ao travesseiro, eu me vi em outro lugar. Gente, eu não dormi, eu simplesmente encostei minha cabeça ao travesseiro e eu estava em outro lugar. E eu me lembro que eu olhava à minha volta sem entender onde eu estava. E eu percebi que eu estava sobre as nuvens. Eu pude perceber que eu estava sobre as nuvens. Não foi sonho, foi um arrebatamento espiritual. Eu tive um arrebatamento em espírito. Então, quando eu comecei a olhar à minha volta, eu pude perceber e comecei a me perguntar como eu fui parar ali. De repente eu ouvi uma voz muito forte, uma voz tremenda, que me dizia que queria me mostrar algo. E quando eu olhei para baixo, eu vi que meus pés estavam sobre as nuvens. E eu podia sentir os meus pés sobre as nuvens. Todos os nossos sentidos são preservados. Todos os meus sentidos estavam preservados. Para não dizer mais aguçados. E quando eu olhei, pude ver apenas a barra de suas vestes, que eram tremendamente brancas e iluminavam o mundo inteiro. Essa voz era Jesus. E a luz que saía dele iluminava o mundo inteiro. Era uma luz tão forte, e eu pude ver somente a barra de suas vestes. E ali eu pude entender que se tratava de Jesus. E ele me disse: olhe para baixo. As nuvens estavam todas fechadas, mas quando ele me disse: olhe para baixo, essas nuvens começaram a se abrir. Quando essas nuvens começaram a se abrir, eu pude ver embaixo uma multidão de pessoas que não podia se contar. Gente, era muita gente, milhões de pessoas. E tava uma escuridão assim tremenda, uma escuridão que não se via um palmo à frente dos olhos, uma escuridão terrível. Mas quando essas nuvens se abriram, tudo se iluminou e eu pude ver aquela multidão enorme. E muitas pessoas se lamentando, muitas pessoas chorando, muitas pessoas desesperadas, gente sendo pisoteada, porque aquela multidão estava em desespero. Quando as nuvens se abriram, que os olhos delas puderam contemplar a Jesus, todos o adoravam, todos ficavam maravilhados, olhavam atônitos aquela imagem. Todos adoravam a Jesus, adoravam, pediam perdão, e se lamentavam e choravam. E eu ouvi algumas pessoas dizendo: por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi o meu pai? Por que eu não fui para a igreja? Por que eu me deixei levar pelas coisas do mundo? Por que eu me deixei envolver? Por que eu me deixei enganar? Por que eu não ouvi as pessoas que falavam de Jesus, que Jesus ia voltar? Por que eu não acreditei? Por que eu não li a Bíblia? Então eu via muitas pessoas se lamentando por não terem buscado a Jesus a tempo. E aquela escuridão na terra, eu pude entender porque foi a hora que o Espírito Santo foi retirado da terra. Naquele momento que todos estavam em cima das nuvens, eu não pude ver outras pessoas, mas eu podia sentir que tinham mais pessoas à volta. Não pude vê-las, mas era como se eu sentisse que estavam todos ali. E naquele momento o Espírito Santo estava sendo retirado da terra. Então as pessoas entraram num desespero muito grande. E eu fiquei muito triste,
e de ver aquela situação, e eu me lembro de perguntar a Jesus: por que aquelas pessoas estão lá embaixo? Por que ficaram para trás? E ele me respondeu: porque não fizeram a vontade do meu Pai. Gente, eu não tenho palavras para descrever como foi essa experiência na minha vida. E o que eu tenho para dizer para você hoje é que ainda dá tempo de se arrepender. Ainda há tempo. Nós temos que nos voltar mais a Deus, porque a vinda de Jesus está muito próximo. Não é brincadeira. Era algo assim que, inclusive nesses dias que eu tive essa experiência, eu estava questionando a Deus se realmente, me perguntando, né? Eu acreditava que o arrebatamento ia acontecer, mas eu estava me perguntando, sabe quando surge aquela dúvida? Se realmente a igreja ia subir antes da grande tribulação. Então eu estava me perguntando isso a Deus, se a igreja iria subir. E eu tive essa experiência, porque muitas pessoas debatem que a igreja vai subir após a grande tribulação, outras durante, e alguns acreditam que antes. E a partir do momento que eu tive essa experiência, hoje eu creio que a igreja subirá antes da grande tribulação. Então, que nós possamos voltarmos mais a Deus, porque tem muita gente brincando, tem muito altar corrompido, e nós não sabemos se hoje Jesus volta hoje ou amanhã, mas que nós possamos estar preparados, que nós possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que nós possamos lavar as nossas vestes, purificar nossas vestes, para que nós possamos subir, porque o grande dia está próximo. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e Deus abençoe. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino dos céus.